Olá, estes são os Diálogos Luso-Atlânticos. Eu sou Rui Badaró, estou com João Massano e juntos conversaremos sobre direito, política e atualidades. Tudo bem consigo, João? Quais as boas novidades de Lisboa? Tudo bem, Rui. Eu diria que boas novidades não são muitas, mas não sei se queres começar pelo Brasil ou por Portugal. Se calhar começámos pelo Brasil e deixámos Portugal para o fim, porque a última semana foi um tsunami Pois político que aqui eu ia dizer aconteceu. exatamente isso, João, que essa semana me parece que há muitas novidades em Portugal. Na terça-feira foi um verdadeiro tsunami para Portugal, mas daqui do Brasil também não foi muito diferente. Nós aprovamos a reforma tributária aqui no Brasil, isso representará uma mudança de paradigma pelo aspecto fiscal para o país, com uma série de mudanças que podemos reservar até um diálogos luso-atlânticos para eu comentar e, quem sabe, convidarmos mais um colega para avançar em quesitos relacionados à reforma tributária. E, de resto, João, aqui no Brasil, duas situações chamaram a atenção ao longo desta semana. A primeira delas dá conta de uma suposta situação de xenofobia gigantesca contra brasileiros que ocorre em Portugal. Já sei, pelas nossas conversas, que isso é uma minoria e que, de certa maneira, a mídia está super valorizando a situação. E gostaria de ouvi-lo a respeito. E, de outro lado, uma segunda situação inusitada, em que o Serviço Secreto Israelense, o Mossad, informou a Polícia Federal Brasileira, dando conta de supostos atentados terroristas aqui no Brasil, fazendo com que a Polícia Federal tomasse uma série de medidas, culminando inclusive em prisões por aqui e interferências, inclusive por comunicação da Interpol em outros lugares. São essas as novidades pontuais. Diz- Diz-me o seguinte, já agora, começando pelo primeiro tópico, quando falas em repercussão, muita repercussão do tal caso de xenofobia, referes-te a uma situação que terá ocorrido no Porto, é isso? Exatamente, exatamente. A situação de que a brasileira, que nem mora no Brasil, ela mora em Espanha, em Barcelona, estava no aeroporto aguardando o voo dela para retornar a Barcelona e acabou, parece que esbarrando com uma portuguesa e passou a ser ofendida, enfim, basicamente foi isso. E diz-me o seguinte, a repercussão que houve passou as redes sociais e chegou aos mídias tradicionais? Sim, João, para além das redes sociais, como YouTube, WhatsApp, Facebook e outras, isso transbordou e foi para os jornais de grande circulação, para a televisão, portanto, a mídia tradicional, e deram muita atenção a essa situação. E daí, na sequência, pegaram aquelas questiúnculas e subcasos de brasileiros que emigram do Brasil sem a menor organização, sem o menor planejamento, e passam as necessidades que qualquer estrangeiro que emigra de seu país para outro passará. E essas eu nem considero, mas essa questão do Porto chamou muito a atenção da imprensa aqui. Então começaram a Mas porquê? levantar. Porque não estavam à espera que isso acontecesse em Portugal? Porque é que achas que deu essa popularidade, entre aspas, negativa à situação? João, particularmente eu não consigo fazer uma leitura para definir o porquê disso ter ocorrido, mas o que chamou minha atenção foi o fato de até o ministro da Justiça brasileiro se pronunciar e fazer uma fala que foi, confesso, péssima, de péssimo tom, né? Mas o que é que ele disse? Ele retrucou a situação dizendo: "Não, se quiserem que nós brasileiros repatriemos todos os brasileiros que estão em Portugal, nós faremos isso, mas que Portugal devolva o ouro que levou do Brasil." Enfim, Ok. é Ahm, complicado eu eu diria que isso é muito perigoso, porque demais. uma pessoa que tem um cargo de poder no Brasil entrar nesse tipo de ataque,
provavelmente quando foi a cessação do acordo de reciprocidade entre Portugal e o Brasil, feito unilateralmente pela Ordem dos Advogados Portuguesa, se calhar não teve a mesma repercussão, ou teve? Não teve, não teve. Foi baixíssima a repercussão do acordo, da quebra do acordo de reciprocidade aqui no Brasil. Uma ou outra mídia de bairro, de cidade pequena, acabou colocando uma pequena nota. Um ou outro jornal de grande circulação também colocaram notas muito pequenas. E, de resto, a repercussão ficou restrita, efetivamente, a quem de direito, ou seja, as respectivas ordens, né? Cada uma das ordens, Sim. os conselhos seccionais brasileiros se pronunciaram a respeito e, posteriormente, no mês já de setembro, né, houve, aliás, no final do mês de agosto, houve uma reunião do Conselho Federal da OAB em que a questão foi tratada nesse foro, foi transmitida pelo YouTube, mas sem grandes repercussões para a imprensa em geral. Eu queria dizer, em relação a este tópico, o seguinte: em todos os países há pessoas xenófobas e não xenófobas. A questão é saber qual é a proporção na população global. Ora, o que eu sinto é que, infelizmente, há, por força da crise, como em qualquer lado, a crise transforma sempre os estrangeiros num alvo fácil e num bode expiatório fácil, na medida em que a culpa é dos estrangeiros, porque vieram de fora e por isso levam sempre com as culpas. Aliás, os partidos de extrema-direita sempre cresceram à custa desse ódio aos estrangeiros e da defesa exagerada do que é nacional para ganharem votos com estas posições populistas. Agora, o sentir geral da população portuguesa não creio que seja xenófobo. Pelo contrário, acho que nós não devemos exagerar o valor de uma reação, porque não é por uma reação que todo o povo é ou deve ser considerado xenófobo. Isso é muito perigoso, porque se no Brasil acontecesse uma situação de xenofobia, o que é que iria acontecer? Eu recordo-me, se fôssemos por aí, as piadas sobre portugueses que os brasileiros fazem habitualmente, Bingo. Maior manifestação de xenofobia não haveria. Exatamente, João, exatamente. Aliás, permita-me uma parte, você tocou num ponto que é cirúrgico e, para variar, muito feliz no teu comentário. É de suma importância observar que uma simples leitura da história recente, dos últimos 100 anos, justifica e comprova isso que você comentou. Ou seja, sempre que há momento de crise, beligerância, ou há situações de berlinda para um Estado, normalmente uma das soluções, uma das válvulas de escape é culpar o estrangeiro. Veja o que foi feito na Alemanha no pré-Segunda Guerra Mundial. Pronto, aí já se justifica. Para além disso, aqui no Brasil mesmo, outrora, quando da crise imobiliária que atingiu a Europa nos idos de 2008 a 2013, o mesmo ocorreu aqui de forma inversa. Eu recordo-me de um procurador brasileiro que queria deportar os portugueses e escreveu artigos em jornais de grande circulação, escrevendo uma besteira dessa, desconhecendo o tratado de amizade, desconhecendo a própria história que existe entre esses dois países, né? Agora afunilando, né, para o relacionamento entre Brasil e Portugal. Então, por óbvio, é demasiadamente perigoso um comentário descambar, né, uma pessoa que ocupa um cargo de evidência do Estado brasileiro descambar para um comentário desse, por isso que, reitero, foi totalmente infeliz. Isso tem a ver com eu diria, isso é bem elucidativo, dito de outra maneira, do que se passa com as elites dirigentes, porque, infelizmente, quando alguém que está numa elite dirigente acaba por fazer o raciocínio da generalização a partir de um caso, nós em Portugal temos um ditado, um provérbio, chame-se o que quiserem, que se diz que uma andorinha não faz a primavera. E aqui o que parece que as pessoas querem é que uma andorinha faça a primavera.
e dizer que somos todos xenófobos, vá-se lá saber porquê, e eventualmente para ganhar votos, atacam-se os portugueses. Ora, se nós começarmos também a fazer o mesmo raciocínio, sempre que há uma piada, sempre que há alguma coisa sobre portugueses feita por um brasileiro, nós começamos a gritar aqui de El Rei que é uma xenofobia, como é que é possível, estou cá em Portugal e etc. E se nós formos ouvir dizer certas coisas também, nós também temos que perceber o envolvente todo aqui em Portugal, como em qualquer sítio do mundo onde há este tipo de confrontos culturais. Primeiro, caiu numa situação de crise grave de habitação, em que alguns partidos de extrema-direita têm exaltado o ódio aos estrangeiros, dizendo que a culpa é dos estrangeiros pelo facto de não haver casas para os portugueses habitarem. Depois temos uma situação que é, mesmo os próprios brasileiros, quando estão em Portugal, muitas das vezes também eles próprios têm atitudes xenófobas. Eles têm uma reação xenófoba às vezes connosco. Isso acontece porque neste momento nós estamos numa... Isto quase que vamos cair numa situação de woke. Ou seja, qualquer coisa que alguém em Portugal diga em relação a um estrangeiro é xenofobia. E muitas vezes não é xenofobia. E não é porque alguém tem realmente uma atitude xenófoba que todos são. Portanto, temos que ter muito cuidado com estas generalizações, porque eu reparo o seguinte, muitas das vezes as pessoas dizem qualquer coisa, um comentário normal, mas neste momento, um português que se preze já tem que pensar duas vezes antes de dizer alguma coisa para não ser encarado como xenofobia. Por exemplo, alguém que tem que dar uma nota numa universidade ou que tem que fazer algum tipo de, ou ter algum tipo de atitude, se for com alguém estrangeiro, já tem que pensar duas vezes para não ser acusado de xenófobo. Sim. Isto é um problema, mas é um problema cultural, social. Não é só de Portugal, é de todo o mundo. Eu hoje em dia já tenho que pensar em certo tipo de afirmações, se não estou a ofender alguém, se não posso vir a provocar uma reação negativa que depois com as redes viraliza, e isso não me parece correto, porque nós estamos à beira do 50º aniversário do 25 de Abril em Portugal e às vezes parece que cada vez podemos falar menos livremente por causa dos constrangimentos, por causa da censura social. Ai, isso não se pode dizer. Ai, aquilo também não. Ai, porquê? Ai, agora vais dizer isso. Por exemplo, se eu for gordo, se me chamarem gordo, já posso dizer que é uma situação de gordofobia. Portanto, eu tenho que ter muito cuidado, porque neste momento as palavras podem levar a interpretações que eu nunca pensei, nem quero ser interpretado dessa forma, mas que, por via de uma normalização do discurso, por via de uma parametrização de tudo o que é dito de acordo com os cânones sociais, às tantas nós falamos todos igual, com um discurso branco, sem emoção, sem nada, e somos puras máquinas. E isto é um perigo. Isto é um perigo. João, em resumo, estão a querer uma sociedade pasteurizada. Sim. Ponto. Sim. E isso é realmente bastante perigoso. Sim. E pior, se as pessoas não se derem conta que nós temos, neste atual momento, que policiar aquilo que falamos, porque podemos estar a ofender nosso interlocutor, seja por etnia, por cor de pele, por raça, por um status quo de saúde, né, como citaste, ou por qualquer outra situação, isso é muito preocupante, porque estamos a viver numa sociedade de tolerância zero. Agora, a tolerância zero nos conduz a nos tornarmos máquinas, como bem disse. E isso é o que tem mais me preocupado. E, salvo o melhor juízo, não foram raras as vezes que nós denunciamos isso ao longo dos nossos programas aqui nos Diálogos Luso-Atlânticos. E isso é fruto, me parece, e vou falar novamente, de um status quo de estupidez, de um processo de estupidez
que a sociedade vive. Não é o Brasil, não é Portugal, é generalizado, é em todo mundo. É. Repara, o maior problema para mim aqui no meio disto tudo é que nós lutámos em Portugal e no Brasil também houve ditadura para que a expressão fosse livre, e que cada um tivesse a liberdade de dizer o que entendesse, desde que não violasse a liberdade dos outros nem os direitos dos outros. De repente, a minha liberdade de expressão vai-se reduzindo, 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 e praticamente o meu discurso tem que ser uma coisa perfeitamente inócua, sem qualquer tipo de. É quase como se eu estivesse a falar com um lápis azul mental que vai cortando as palavras que podem ser mal interpretadas. Sim, E isto é muito perigoso. Podemos cair numa situação muito grave em termos de expressão na sociedade. E isto limitará as atividades culturais, limitará a liberdade de se dizer o que pensa e assim a sociedade evoluir, porque obviamente que é do diálogo, muitas das vezes, entre posições opostas que nasce a evolução, mas acho que todos temos que pensar muito bem que tipo de sociedade é que estamos a construir. E isto é muito perigoso, quanto a mim. Mas se calhar eu fazia só uma questão que me estava a intrigar em relação à Mossad, que tem a ver com o seguinte: quando houve essa denúncia, estamos a falar o quê? De atentados a alvos judeus no Brasil. sim, aos judeus, exatamente. Ok, ok, Inclusive, houve ok, uma operação na segunda-feira bastante forte, foi veiculada na imprensa, e, óbvio, a Polícia Federal Brasileira já tomou as medidas, houve pronunciamento do Ministério da Justiça, do próprio Ministério das Relações Exteriores, e, de certa maneira, o governo não quis levar adiante a suposta ingerência dos serviços secretos sobre as posturas do governo brasileiro, como se nós não tivéssemos segurança em nosso país. sim. Mas as coisas fluíram. E saltou-me aos olhos também, João, eu não comentei isso no início, mas na última quarta-feira, o embaixador de Israel convocou alguns parlamentares de extrema-direita para apresentar imagens do que está a se passar em Israel e nessa guerra, entre aspas, que ocorre com o Hamas. Pois. Tem a ver com a manipulação da informação, mais uma vez. Estamos sempre Sempre, para. sempre. O que nós estamos a denunciar já há 2 anos em nossos diálogos luso-atlânticos fica escancarado. À medida que conversamos aqui, vez ou outra aparecem situações nevrálgicas em que há clara manipulação da informação. Aliás, Portugal é o exemplo disso. Pois, Hoje em dia. verdade, verdade, exato. Ainda há pouco estava a comentar com uma pessoa que, se nós repararmos, mas se calhar começamos pelo princípio, que é Portugal está no meio de uma crise política tremenda. O senhor Primeiro-Ministro apresentou a sua demissão na terça-feira, como tu já referiste, que a partir de terça-feira em Portugal tivemos uma volta de 180 graus na política nacional, uma maioria absoluta, um Primeiro-Ministro que ia tendo os seus casinhos, como foi dito, mas que se ia aguentando e ia conseguindo, por causa da sua capacidade política, tapar os buracos que iam aparecendo, mas terça-feira não conseguiu, não foi possível. Não foi possível fazer a gestão da crise de maneira a que não saísse. E o que é que aconteceu? Aconteceu que houve uma série de buscas na terça-feira de manhã, que se prolongaram durante o dia, em que, de facto, o que aconteceu foi atacar e foi uma investigação ao coração do governo. Foram à residência oficial do Sr. Primeiro-Ministro, foram vários ministros envolvidos, o chefe de gabinete, e há também uma das empresas que estaria envolvida nesta questão. Sem falar no caso concreto, há um parágrafo que levanta suspeitas e diz que foi denunciado ao Supremo Tribunal de Justiça algumas situações que levaram
a que fosse iniciado um inquérito criminal ao Sr. Primeiro-Ministro, que por ser Primeiro-Ministro irá ser conduzido pelo Supremo Tribunal de Justiça. E o que aconteceu foi que, na sequência desse parágrafo, em que nós líamos a descrição do que se tinha passado e o que estava a decorrer, e essa parte está ótima, acho que é um esclarecimento que tem que ser feito, que se impõe e que vai na linha daquilo que temos vindo a defender, que é a necessidade de comunicar com a sociedade. Mas depois há um parágrafo final que cai naquele comunicado sem aparentemente ter a ver com o que se passou nas outras buscas e que cai ali sem se compreender muito bem porquê, quando aparentemente o que houve foi uma denúncia ao Supremo Tribunal de Justiça e pouco mais se diz ali, mas que é o suficiente para lançar uma suspeita relativamente ao Sr. Primeiro-Ministro. E na sequência dessa suspeita, o Sr. Primeiro-Ministro apresentou a sua demissão, provocando um alvoroço político, como deves perceber, é óbvio, toda a gente percebe, e em que esse alvoroço político levou a várias reações da oposição, como é costume, e de outras entidades, mas que ontem foi finalmente desfeito o tabu e o Sr. Presidente da República, depois de fazer o que constitucionalmente era imposto, agendou as eleições para o dia 10 de março, mas manterá o governo em funções e permitirá que haja a votação do orçamento, porque entendeu que era muito importante a aprovação do orçamento na Assembleia da República, e depois o próximo governo, quando estiver em condições, logo fará o que entender. Entretanto, o PS já está em corrida eleitoral para a substituição do atual Primeiro-Ministro. Temos até ao momento 2 candidatos, mas o que é relevante para mim, e por isso é que eu estava a falar da questão da informação, é que esta operação, ao contrário do que normalmente acontece, e isso tem inclusivamente levado muita gente a falar sobre o tema, dizendo que porque é que a Polícia Judiciária não esteve presente nesta investigação e foi a PSP, e depois disseram que, muita gente dizia também que o facto foi que, relativamente ao que tem acontecido nas outras investigações em que entra a Polícia Judiciária, sempre se vai sabendo alguma coisa antecipadamente, e nesta nada se soube. Foi totalmente confidencial, todos fomos apanhados de surpresa na terça-feira, e a meio da tarde, eu diria logo depois do almoço, por volta das 2h30, já sabíamos que não tínhamos Primeiro-Ministro porque se ia demitir. Entretanto, a meio da manhã já circulavam rumores que o Primeiro-Ministro teria apresentado a demissão ao Presidente da República. Portanto, até ali a investigação foi totalmente secreta, nada se soube. De repente, a partir do momento em que se torna pública com o comunicado da comunicação, desde essa altura praticamente até hoje, têm saído as notícias com a informação do processo e com os factos que alegadamente estarão na base do processo. Ora, é óbvio, parece-me que é inegável, estando o processo em segredo de justiça e havendo claramente, não há interesse, por exemplo, por lado dos arguidos, creio eu, na divulgação das escutas e de factos que estão íncitos nas escutas, mas haverá eventualmente o Ministério Público ou de outras entidades. O que é certo é que, após as buscas, as notícias têm saído. É quase como se houvesse a necessidade de fundamentar mediaticamente a acusação para que a opinião pública compreendesse o que o Ministério Público fez e que, justificadamente, se pronunciasse no sentido de dizer ainda bem que eles fizeram isto, de facto têm toda a razão. Ou seja, tu notas que há uma utilização da comunicação social para fundamentar na sociedade o que foi feito, para que não se dissesse que o Ministério Público era irresponsável, que lançou uma crise política sem nada. E o que é que tem acontecido? Vão deixando de sair coisas que de facto chocam as pessoas. Eu cito só para exemplificar: o ministro Galamba alegadamente
e estou a citar o título da CNN de uma notícia que está aqui à minha frente, era qualquer coisa como utilizava o motorista para ir comprar vinho, para ir buscar a filha, para ir buscar a mulher, para ir às compras, etc. Tudo fins privados. Inclusivamente já se sabe que teria a xixa em casa, etc, etc, etc. Ou seja, eu não posso concordar com esta utilização da comunicação social para fazer um julgamento mediático. Um julgamento mediático é sempre, primeiro, desigualdade de partes, porque os advogados não têm o mesmo conhecimento, nem a mesma possibilidade de fazer o contraponto, nem devem fazê-lo nesta fase. Segundo, porque se vê claramente que a comunicação social, naturalmente, quer ter factos, e é normal, é interesse jornalístico, noticiar aqueles factos, porque têm relevância, claramente. Estamos a falar do governo de Portugal, estamos a falar de pessoas que são governantes ou que estão ligadas ao governo ou que estiveram em negócios com o governo, como o lítio, como o centro de dados, como o hidrogênio verde, mas o que tu assistes é, de repente, até à busca tudo tranquilo, tudo confidencial, a partir do momento em que começa a ser público e fazendo tudo o que tem sido feito, as consequências, a demissão do primeiro-ministro, etc, etc, houve uma necessidade de justificar socialmente o que foi feito. Ora, não é assim que se deve fazer a justiça, quanto a mim. Portanto, não sei o que é que tu achas disto, mas para mim não concordo, não posso concordar que a justiça seja feita no circo mediático. Deve haver um conhecimento mínimo, deve haver uma explicação mínima, mas não deixar sair os factos quase para permitir a condenação mediática dos arguidos, sem o direito a um julgamento livre. João, este é um assunto extremamente grave e a forma como você opinou é aquilo que penso. E aqui no Brasil nós vivemos isso outrora, quando, e não faço juízo de valor, tá? Quando do início da Operação Lava Jato. Não vou tecer comentários sobre ela, muito menos a minha opinião, mas a forma como foi conduzida, jogando todas as ações, todos os passos, sejam eles administrativos, ou seja, no âmbito da polícia, seja no âmbito do judiciário, a imprensa vazando informações, como ficou claro e comprovado pelas notícias que os hackers apontaram ali posteriormente, e isso foi muito desgastante e culminou na atual situação que o país se encontra. Ponto. Dito isso, pensando no aspecto jurídico, é óbvio que não é admissível, não é crível, não é aceitável que um judiciário ou um parquet ou ainda a advocacia faça uso da mídia, das redes sociais para ganhar o apoio da opinião pública de modo a tender para um lado ou outro. Isso confesso de minha parte, entendo abjeto, nojento, vil, e infelizmente não se faz justiça dessa maneira. Aliás, ouso dizer, como fez o jurista Robert Alexi, a injustiça extrema não é direito. E nós temos que combater esse tipo de situação de forma positiva, de forma impositiva, cobrando e agindo de maneira formal, como pessoas que estão na área do direito, atuam e lutam pela boa aplicação do direito, para que nós possamos efetivamente fazer justiça. Eu acho que a nossa sociedade, fruto da ausência de valores, fruto da falta de consciência da importância dos princípios que deveriam ser a base do nosso, e que deveriam e ainda são a base do nosso sistema jurídico, acabam por permitir quase tudo. Ou seja,
desde que se apanhe os criminosos, tudo é possível. Desde atropelar garantias, desde violar princípios básicos do processo penal, o que importa é o resultado. E quando nós perdemos a estruturação base da nossa sociedade, eu diria que começamos a ser outra sociedade completamente diferente. E é esse o caminho que eu temo que nós estejamos a levar, porque nós temos uma crise de valores que já falámos aqui, não vale a pena estar a falar novamente. E essa crise de valores verifica-se em tudo, desde a mais pequena falta ética ou desconsideração em relação ao próximo nas redes sociais por ataques que se fazem completamente vis, até o processo penal ser diria, um obstáculo à realização da justiça, porque o tipo é corrupto, desculpa uma expressão, vamos já prendê-lo, não há que fazer aqui qualquer defesa. Advogados, para quê? É prendê-lo já, é corrupto, não se vê logo. E acabou. E isto é um caminho muito perigoso. A sociedade pode não ter essa consciência até ser tarde demais. E é isso que me preocupa, que é a falta de literacia e a falta de consciência do real valor e para que é que servem as garantias essenciais do processo penal. Porque às tantas estamos a fazer como noutras ditaduras, vamos prender as pessoas porque simplesmente não concordam connosco. E numa altura em que a normalização do discurso de que falámos é moda, quem falar contra o discurso normal arrisca-se a ser preso porque as garantias não interessam para nada e se a pessoa não concorda com o que a sociedade, na sua maioria, pensa, pronto, é um marginal e, portanto, deve ser afastado do convívio com os outros cidadãos. É que, em última análise, é o que vai acontecer. Portanto, isto é extremamente perigoso, acho eu. Achamos nós. É muito perigoso. Creio que hoje foram estes os diálogos luso-atlânticos, João. Considerações finais Não, acho que as considerações finais foram diria dadas. que já foram dadas durante os diálogos e por hoje um pouco mais longo do que o normal, mas penso que perfeitamente justificado foi o que tinha que ser em face dos acontecimentos tão graves que se passam em Portugal em matéria política. Portanto, eu acho que neste momento é pensar um pouco em tudo isto, refletir e essencialmente pensar no que é que nós queremos. Acho que é isto que está em causa. É uma escolha civilizacional que está em cima da mesa e que, infelizmente, nos últimos tempos, eu diria que ética é uma palavra que existe no dicionário, mas que cada vez menos é aplicada no dia a dia. Bingo. E com essas considerações do querido João Massano, ética é uma mera palavra e que a cada dia pouco é aplicada, nós encerramos os nossos diálogos luso-atlânticos. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.